Na França, por exemplo, a cepa se disseminou rapidamente e levou o país a bater recordes de casos diários da doença, com mais de 100 mil pessoas infectadas. A gente fala de recorde, isso desde o começo da pandemia por lá. Mas, a partir de hoje, a França começa a flexibilizar o isolamento de pessoas com a Covid-19 de 10 para 7 dias. Já um estudo recente da Universidade de Oxford mostra que o impacto da nova variante no corpo humano é mais leve do que as outras. Para entender o avanço dessa variante pelo mundo e os alertas para a situação aqui no Brasil, a gente vai conversar agora ao vivo com o infectologista Marcelo Otsuka. Doutor, bom dia, bem-vindo, um ótimo começo de ano para o senhor. Bom dia, Muriel, bom dia, Colombo, um prazer estar com vocês, feliz ano novo para todos nós. O prazer é nosso, doutor. Vamos começar entendendo sobre essa diminuição de tempo de isolamento na França especificamente. Essa é uma questão que vale a pena a gente ficar de olho para começar a implementar, por exemplo, aqui no Brasil. É algo que faz sentido, pode virar uma tendência no mundo todo ou não? Bom, acho que o primeiro ponto que é importante a gente entender é que a transmissão do vírus ela acontece uns 2 dias antes do início dos sintomas, até principalmente o 5º dia após o início dos sintomas. A gente sabe que mais de 90% das transmissões acontecem nesse período. Então, para aqueles que são vacinados, que teoricamente conseguem ter uma redução da transmissão do vírus, pode ser possível a gente tentar essa redução do tempo. Mas é muito complicado. Nós temos alguns estudos que mostram que parece que a taxa de transmissão pela Ômicron nesses pacientes, mesmo vacinados, se comporta como nos pacientes não vacinados. O que reduz mesmo é a taxa de gravidade da doença, né? Então, é uma situação que preocupa, eu acho que precisa ter um acompanhamento mais sério, e eu acho que é fundamental a gente entender que nós não podemos ainda bobear. Reduzir restrição não significa não usar máscara, não significa continuar tendo os cuidados que nós precisamos ter. Doutor, o senhor acha que há uma possibilidade de que o mundo todo, ou alguns países do mundo, sigam essa tendência da França? E para seguir essa tendência da França, é preciso testar e saber que aquele paciente está infectado pela Ômicron? Porque também corre o risco de flexibilizar o período de quarentena durante a pandemia, e tem outras variantes circulando por aí, talvez novas, e a gente nem saiba disso ainda, né? Essa é uma preocupação que desde o início a gente sempre fala. Quanto mais temos o vírus circulando, mais tem doente, maior a chance da gente ter mutações e maior a chance de surgirem variantes de preocupação, como a Organização Mundial de Saúde costuma citar, né? E a França bateu 150 mil casos por dia. É muito mais do que teve o ano passado, o ano retrasado, inclusive. Lógico, a gravidade parece sim menor, isso por um lado é bom, mas a gente não sabe até que ponto essa gravidade é menor por conta da vacina e não pela variante propriamente. Então, para qualquer medida de redução nas restrições, a gente minimamente precisa ter o diagnóstico, precisa ter a testagem, e o Brasil ainda testa muito pouco. Nós temos uma taxa de positividade do exame em torno de 38%. Esses países têm em torno de 8%. Ou seja, nós testamos muito menos do que eles e nós podemos perder muito diagnóstico e pode ter mais variantes e podemos ter outras pessoas que são mais suscetíveis tendo quadros mais graves. Doutor, a gente vai ter que trabalhar com futurologia aqui um pouco para entender. A França chegou nesse momento no pico de casos de Covid-19 por lá, ou a situação ainda pode piorar? E aqui no Brasil, quando que a gente pode dizer que a gente vai chegar num pico de casos, por exemplo, da variante Ômicron, que está chegando e se espalhando cada vez mais aqui no nosso país? Como você bem disse, é um chute, tentar adivinhar o futuro. Qualquer situação que nós tenhamos no futuro depende do comportamento da nossa população. E o comportamento da nossa população e as orientações que são passadas a essa população.
Então, o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer? É incrível que já se passaram 2 anos e a gente ainda bate cabeça em relação a isso. Muitas pessoas falam coisas controversas e isso acaba dificultando muito o entendimento da população. Mas a gente calcula, pelo aumento de casos da Ômicron, que já deve chegar em torno de 30% dos casos atuais, a gente calcula que nos próximos 15, 2, 3 semanas, a gente possa atingir um pico similar à França, ao Reino Unido, aos Estados Unidos. Isso pode sim acontecer. E talvez a gente não descubra que isso está acontecendo porque a gente não testa. Então, esse é um outro inconveniente que nós temos. Além do mais, com tantos casos de gripe que dão muita diferença, muita similaridade, muita dificuldade para o diagnóstico, né? O que é gripe, o que é Covid, ou o que são ambos, porque nós podemos ter ambos juntos. É isso. Doutor, nós estamos começando o segundo ano da pandemia, né? Na realidade, o terceiro, né? 20, 21 e 22, não é? As pessoas estão cansadas, não é, de usar máscara, de restrições, quando acham que a coisa vai melhorar, piora, aparece uma nova variante, faz quarentena, sai da quarentena. Também é difícil, eu imagino, prever precisamente o que vai acontecer. Ninguém tem essa resposta. Mas o senhor acha que nós estamos entrando num ano em que nós teremos melhores notícias a respeito da pandemia do que tivemos em 2021 e, inegavelmente, do que em 2020, quando ainda não tínhamos vacina? Qual é o cenário que o senhor imagina para esse ano aqui de 22, doutor? Olha, nós temos uma perspectiva de melhora, tá? Em relação à cobertura vacinal. Fundamental agora também a cobertura vacinal das crianças, porque elas também transmitem e já foram mais de 2.600 crianças que morreram só no Brasil por conta do Covid. Então, é uma população que a gente começa a se preocupar também, precisa ser vacinada, precisa ser coberta pela vacinação. Então, os avanços na imunização da população, com certeza, devem trazer bons resultados para a gente, como nós já temos visto. Nós tínhamos uma taxa de óbitos absurda e hoje nós temos um valor menor que 100 por dia, que ainda é muito, mas com certeza muito melhor do que já foi, né? Então a vacinação trouxe sim essa esperança para a gente. Mas nós temos que entender que o mundo é globalizado. Então não adianta só nós aqui vacinarmos e na África e na Ásia ou em qualquer outro lugar não vacinar. Nós precisamos ter uma cobertura mundial da vacina. E, neste momento, os esforços são exatamente para progredir a vacinação em todas as nações. Isso, sim, talvez tenha uma melhor chance, uma melhor esperança para a gente, porque, com certeza, vai reduzir as chances de aparecimento de variantes e controle da doença no mundo inteiro. Então, temos perspectiva sim, mas nós ainda temos que trabalhar muito e, infelizmente, nós ainda teremos que usar máscara, teremos que ter cuidados para não transmitir para outras pessoas. Dr. Marcelo Otsuka, infectologista, muito obrigada por participar mais uma vez desse bate-papo aqui na CNN para nos ajudar a tentar ver se a gente encontra uma luz no fim desse túnel, no fim dessa pandemia. Obrigada. Eu que agradeço, um prazer e feliz ano novo para todos nós e que com boas esperanças. Obrigada. Sem dúvida. Obrigado, doutor.